Esse aqui é o vídeo 4 do capítulo 2. Então, eu vou falar sobre o modelo de ciclo de desenvolvimento de software. Descreve os tipos de atividades realizadas em cada estágio de um projeto de desenvolvimento de software e como essas atividades se relacionam uma com as outras de forma cronológica. Há vários modelos de ciclo de desenvolvimento de software, cada um dos quais requer abordagens diferentes para o teste. É uma parte importante do papel do testador estar familiarizado com os modelos mais comuns do ciclo de desenvolvimento de vida de software, para que as atividades apropriadas de teste possam ocorrer. Independente do modelo de ciclo de desenvolvimento de software escolhido, as atividades de teste devem começar nos estágios iniciais do ciclo de vida, aderindo ao princípio testar desde o início. Esse sílabus traz dois modelos. Ele classifica de duas formas. O modelo de desenvolvimento sequencial e o modelo de desenvolvimento iterativo incremental. O modelo de desenvolvimento sequencial descreve o processo de desenvolvimento de software como um fluxo sequencial e linear de atividades. Isso significa que qualquer fase do processo de desenvolvimento deve começar quando a fase anterior estiver concluída. Em teoria, não há sobreposição das fases, mas na prática é benéfico ter antecipadamente o feedback da fase seguinte. No modelo cascata, as atividades de desenvolvimento são concluídas uma após a outra. Neste modelo, as atividades de teste só ocorrem após todas as outras atividades de desenvolvimento terem sido concluídas. Então, o modelo cascata, usando as fases que o próprio sílabus escreve, é mais ou menos assim. Eu tenho análise de requisitos, então quando eu completo a fase de análise de requisito, eu vou para a próxima, que é de projeto. Terminei a fase de projeto, vou para a fase de codificação e só por último eu vou para a fase de testes. Uma coisa que é importante atentar aqui é que ele não está me dizendo o nível de teste, ele está me dizendo testes. Ou seja, me dá a ideia, não está me dizendo aqui que eu tenho teste de sistema nesse momento. Ele me diz que eu tenho testes, então pode ser qualquer nível. Então, isso aqui é importante guardar. Ao contrário do modelo cascata, o modelo V integra o processo de teste ao longo do processo de desenvolvimento, implementando o princípio de testar desde o início. Além disso, o modelo V inclui níveis de testes associados a cada fase de desenvolvimento correspondente, ainda suportando o princípio de testar desde o início. Nesse modelo, a execução dos testes associados a cada nível de teste ocorrem sequencialmente, mas em alguns casos pode ocorrer a sobreposição. Então, o que acontece? O modelo V eu não me recordo, eu não sei, acho que eu não vi na faculdade, eu não me lembro. Então, eu fui buscar na literatura sobre o modelo V. Na literatura, a gente acha desenhos parecidos com esses daqui que eu vou mostrar. É um V que é de validação e verificação. E aí, de um lado eu tenho as mesmas fases, eu usei as mesmas fases que tem no sílabus, que ele se refere ao modelo cascata, mas teoricamente todos os modelos têm fases muito parecidas, e aí só a forma como elas são organizadas é que é diferente. Então, usei as mesmas do sílabus, que é análise de requisitos, o projeto e a codificação. E aí sim, na bibliografia eu busquei, adicional, eu busquei as atividades de teste relacionadas, que daí seria o teste de componente, teste de integração, teste de sistema e teste de aceitação. Então, pelo que ele me fala no sílabus e na maioria dos livros que eu vi, ele diz que implementa o teste desde o início, diz que existe um nível de teste associado a cada atividade de desenvolvimento. Isso me dá a ideia que eu tenho um paralelismo quando eu vejo esse desenho aqui e quando eu leio essas coisas. Por quê? Quando eu estou codificando, eu estou fazendo teste de componente. E também porque ele fala em testar, adere ao princípio de testar desde o início. Então, tem o código, eu estou fazendo teste de componente, só que daí aqui começa algo inconsistente. Porque daí eu tenho o projeto e tenho a fase de teste de integração. Aí eu tenho depois análise de requisitos e teste de sistema e teste de aceite.
E aí fiquei estranho, porque como é que eu vou fazer esse tipo de teste em cima de uma análise de requisitos? Fica bem estranho. Eu preciso, para ter um teste aceite, teste de sistema, tem que ter o sistema pronto. Então, como é que eu vou ter esse tipo de teste associado a esse tipo de fase, né? Não faz muito sentido. Então, eu fui buscar mais bibliografia. Não vamos entender isso. Não tá, tem algo errado, não está certo. Então, eu achei um livro do Presmo, que é Engenharia de Software, a edição 8. E aí, ele me traz um desenho um pouco diferente, não muito diferente, mas um pouco diferente, e também ele me traz uma explicação que confronta um pouco o que o Sílabas diz. Enquanto o Sílabas me diz que o modelo V integra o processo de teste desde o início, ao contrário do Cascata, que ele inclui teste desde o início, esse livro de engenharia de software, ele me diz que não tem diferença entre o modelo Cascata e o modelo V. Ele me diz que o modelo V apenas oferece uma maneira de visualizar como as ações de teste são aplicadas em um trabalho de engenharia anterior. O que ele quer me dizer com isso? Ele me dá esse desenho aqui, quase igual ao outro. A diferença é que aqui eu tenho uma seta apontando para baixo e aqui eu tenho uma seta apontando para cima. Então, ele me diz que primeiro começa as atividades aqui de desenvolvimento, análise de requisitos, projeto, codificação. E quando ele chega aqui na ponta, aí ele começa as atividades de teste. E daí vem teste de componente, teste de integração, teste de sistema e teste de aceitação. Então, não existe um paralelismo que, embora não tenha sido dito explicitamente no sílabas isso, e nem nas outras literaturas, me dá a ideia pela forma do desenho, pela forma como é colocado. Então, não é paralelismo, na realidade, é só uma forma de mostrar a relação dos testes com o... posso considerar aqui como um objeto, como uma base de teste, né? Então, para fazer o teste de componente, eu uso o código. Para fazer o teste de integração, eu uso o projeto como base. Para fazer teste de sistema de aceitação, eu uso os requisitos como base. Aí sim faria sentido. Então, esse livro para mim fez bastante sentido. E aí ele me disse que, na realidade, então não é bem... Então isso não seria implementar um teste desde o início, né? Porque eu termino as atividades de desenvolvimento para iniciar as de teste. Ele fala que seria mais no sentido de representar essa relação. Aí surgem algumas dúvidas, né? Se aqui no modelo Cascata, se eu não tenho... Se eu tenho todos os níveis de teste, porque um teste de componente tem que começar lá quando o componente está sendo montado, né? Está sendo criado. Então, esse teste aqui final é teste de sistema só? Será que não tem um componente em cascata? Se como o sílabas mesmo diz, que as atividades de teste só começam lá no final, então eu não tenho todos os níveis de teste aqui, então, sei lá, é um pouco estranho a forma como ele coloca. Não sei, assim, não ficou muito claro pra mim como o teste se organizaria aí de todos os níveis, entendo? Ficou claro pra mim só como o teste de sistema se organizaria dentro de um desenvolvimento sequencial no modelo cascata. Ok, compreendo que terminar tudo para daí eu testo eu não testo funcionalidade por funcionalidade, eu testo o todo. Isso pra mim ficou bem claro, mas a questão dos outros níveis de teste não ficou muito claro como que são organizados no modelo cascata, se é que os outros níveis de teste são executados nesse modelo, então não fica muito claro. Ainda sobre o desenvolvimento sequencial, sobre o modelo de vida, né, de ciclo de vida sequencial, como ele tem uma fase
depois a outra, e só quando eu só parto para a próxima fase quando eu terminei a anterior. Chega um sistemão para testar quando eu faço teste de sistema, e também é um sistemão para eu entregar. Então isso leva muito tempo. A análise de requisito pode acontecer agora, e daqui a um ano só vou entregar o software. Quando eu for entregar esse software, pode ser que o cliente já tenha mudado os requisitos dele, nem se lembre mais do que ele pediu, né? Às vezes o cliente me pede uma coisa uma semana, na semana seguinte ele já quer mudar. Então tu imagina tu entregando algo que tu combinou com ele há um ano, é um processo muito longo, assim, né? Uma desvantagem é que a minha entrega, embora eu esteja entregando tudo o que ele me pediu, ela é muito demorada. Então, né, pode levar meses, anos, então essa é uma desvantagem aí de modelos sequenciais. Já no modelo interativo e incremental, envolve o estabelecimento de requisitos, modelagem, construção e testes de sistema em partes, o que significa que os recursos de softwares crescem de forma incremental. Ou seja, eu vou entregar partes do sistema, e são sempre partes funcionais do sistema. O que eu quero dizer com partes funcionais? Por exemplo, se eu for fazer um sistema para uma clínica de estética, no modelo sequencial, eu entregaria o sistema da estética lá com cadastro de pacientes da estética, com cadastro de procedimentos estéticos, com um histórico, com a possibilidade de enxergar um histórico dos pacientes com os procedimentos que fizeram, datas, enfim. Eu entregaria um sistema completo. Se eu tiver com um modelo de ciclo de vida interativo e incremental, eu vou entregar partes desse sistema. Mas uma parte funcional, entregar só um banco de dados não tem muita utilidade, não vai ter utilidade para o cliente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso entregar primeiro o módulo de cadastro de procedimentos. Esse é o módulo que eu vou ter um formulário com um campo chamado nome do procedimento. Daí o usuário vai botar lá carboxiterapia, cadastrar. O nome de outro procedimento limpeza de pele, cadastrar, né? Aí vai poder editar, excluir isso e filtrar, enfim, listar, né, essas informações. Então, a minha primeira entrega, o primeiro incremento que eu entrego para esse cliente é o cadastro de procedimento estético. Então, enquanto eu estou desenvolvendo outras partes do sistema, o cadastro de cliente, por exemplo, o cliente já está lá brincando com o que eu entreguei, ele já está cadastrando procedimentos, já está tendo ali uma vivência no meu sistema, ele já está produzindo. Então, se ali ele já pode até identificar alguma outra necessidade, fazer alguma modificação em algum requisito, enfim, ele já tem algo palpável, coisa que eu não tenho lá. Em pouco tempo ele tem algo palpável, né? Porque dependendo do modelo do ciclo de vida, as interações, as entregas, elas variam, pode variar de semanas, enfim, eu posso em poucas semanas dar algo funcional para o meu cliente, coisa que não acontece lá no sequencial. Então, esse é o processo iterativo incremental. Ele é incremental porque eu entrego o incremento, se ele é interativo porque enquanto eu entreguei o incremento eu faço de novo o processo de desenvolvimento. Eu vou de novo fazer uma codificação, de novo fazer uma bateria de testes, né? E aí entreguei mais um incremento. Então assim eu vou fazendo iterações, né? Fazendo repetições de processos e entregando software funcional. Então, numa segunda iteração, eu poderia entregar o cadastro de pacientes de clientes pacientes da minha clínica de estética. Numa terceira iteração, eu poderia entregar o histórico dos pacientes, permitir que elas pudessem cadastrar
as esteticistas pudessem cadastrar as visitas das clientes na clínica e vincular e informar que procedimentos aquela cliente realizou naquela data, né? Mantendo assim o histórico dos pacientes. Então, eu vou entregando aos poucos. Esse é o iterativo incremental. Aí, ele me dá alguns exemplos de modelos de ciclo de vida iterativo incremental. Ele me dá primeiro o RUP, onde ele me diz que cada iteração tende a ser relativamente longa, aí, em torno de 2 a 3 meses. Depois ele me dá o Scrum, que a iteração é relativamente curta, pode ser horas, dias ou algumas semanas. Me dá o Kanban, que as interações elas podem ter tamanho fixo ou não. E me dá, por último, o espiral ou prototipagem, que envolve a criação de incrementos experimentais, alguns dos quais podem ser muito retrabalhados ou até mesmo abandonados em trabalhos subsequentes de desenvolvimento. Então, esse espiral, tu entrega protótipos, assim, pro cliente. Pode ser que aquilo que tu entregou para ele seja totalmente descartável. E, né, tu entrega algo que tu não tem bem certeza se é aquilo que ele quer. Então, ele envolve... então, tu vai sempre refinando aquilo que tu vai entregando. Ele não... O sílabas, ele não detalha muito, tem três linhas cada um desses exemplos, ele se concentra mais na duração da iteração. Quanto menor a iteração, mais entrega eu vou ter. Então, ele não vai te cobrar coisas mais específicas de cada modelo, só uma visão geral, assim, que ele dá. Desenvolvimento de software e teste de software. Características para um bom teste. Para cada atividade de desenvolvimento, existe uma atividade de teste correspondente, que isso parece muito com o modelo V, né? Cada nível de teste tem objetivos de testes específicos, isso nós já vimos lá, que cada nível tem os seus objetivos, muitos deles são iguais, né? Questão lá de reduzir risco, de criar confiança, de testar características funcionais e não funcionais, todos é um objetivo de todos, mas tem alguns específicos, né? Por exemplo, de teste de sistema e de teste de aceite, eu tenho lá os objetivos de criar confiança no sistema como um todo, né? Tenho uma questão do sistema, verificar se o sistema está completo, enfim. Análise e modelagem de teste para um determinado nível de teste começam durante a atividade de desenvolvimento correspondente. Então, ali as primeiras atividades do processo de teste, elas começam, né, para um determinado nível, começam durante a atividade de desenvolvimento correspondente. Os testadores participam de discussão para definir e refinar os requisitos e a modelagem e estão envolvidos na revisão de produtos de trabalho. Então, sobre essa questão de os testadores participarem de discussões para definir e refinar os requisitos, a gente já falou lá no módulo 1, que é a questão de contribuições do teste para o sucesso, e a questão de estar envolvido em revisão de produtos de trabalho, eu falei ainda nesse módulo 2, que isso vai ser explicado melhor no módulo 3, mas é em relação a revisar aí o código, as especificações, o plano de teste, enfim, toda a documentação, fazer uma revisão ali buscando defeitos. Modelos de ciclo de desenvolvimento de software em contexto. Devem ser selecionados e adaptados ao contexto das características do projeto e do produto. O modelo de ciclo de desenvolvimento de software apropriado deve ser selecionado e adaptado com base na meta do projeto, no tipo de produto que está sendo desenvolvido, nas prioridades de negócio e riscos identificados do projeto e do produto. Sobre riscos específicos a projeto e a produto,
vai ser, eu não lembro se é acho que é no capítulo 5, que ele fala sobre essa questão, que é um risco do projeto, que é um risco do produto, que são coisas diferentes. Risco do produto é algo bem relacionado ao software, risco do projeto é algo mais relacionado, assim, à organização em si, né, o que pode dar errado em relação... Claro que isso vai afetar o produto, mas é um risco do projeto, uma coisa que pode dar errado no projeto. E um risco do produto é alguma coisa que pode dar errado no produto mesmo. Embora os dois vai afetar o produto. Então, não existe também um modelo de ciclo de vida que seja melhor. Claro que tem desvantagens e vantagens de cada um. Né, como desvantagem do sequencial, tem lá que demora muito tempo para o cliente ter uma prova. Então, talvez num projeto de escopo aberto, seja melhor tu ter um modelo de ciclo de vida iterativo e incremental. Né, porque tu pode mexer ali melhor nos requisitos. Né, tu tem mais flexibilidade. Né, talvez o próprio espiral seria um modelo interessante, já que tu vai fazendo experimentos, fazendo os protótipos. Então, não existe um modelo que seja melhor que o outro, sim, depende tudo do contexto, do teu contexto de produto, de projeto, para escolher qual seria o melhor modelo para usar. Os modelos de ciclo de desenvolvimento de vida de software podem ser combinados, dá para usar para uma parte do sistema um modelo de ciclo de vida e para outra parte outro. Então, tudo é muito adaptável à tua realidade e também ao teu projeto.